Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Batista Bethlehem. Esse que vos fala é o pastor Valdinei, da primeira Igreja Batista de Jaguaquara, e amigo do vosso pastor, amigo do pastor Fábio Vasco, um pastor que amo muito, prezo muito pela sua amizade, e um grande homem de Deus. Sei que um homem de Deus que tem sido usado por Deus para abençoar essa igreja, para abençoar essa comunidade de fé. E minha oração é que Deus assim continue o usando. O pastor Fábio me pediu que trouxesse ao coração dos irmãos uma pequena reflexão, preferencialmente um livro de Êxodo. E Êxodo é o livro que realmente escolhi para trazer aos irmãos uma reflexão. O texto é um texto clássico da Bíblia Sagrada, que é Êxodo, capítulo 14. Nós iremos ler o versículo de número 15. Êxodo 14, 15. Êxodo que relata, que trata da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. E lá para as tantas, quando o povo de Israel já tinha saído, lá para as tantas, quando já tinha caminhado boa parte do deserto, lá para as tantas, quando se encontravam em frente ao mar, e em meio à sua angústia e desespero, Moisés, ele clamou ao Senhor. A resposta de Deus no versículo 15 é: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. Esse texto, irmãos, é um texto muito interessante, que fala muito ao meu coração e que gostaria de compartilhar ao coração dos irmãos. Se eu pudesse intitular essa mensagem, se eu pudesse dar um título a esse texto, seria: não estou te reconhecendo, ou então estou te estranhando. E já digo por quê. Os irmãos conhecem esse texto de cós salteados, os irmãos sabem da aflição dos filhos de Israel, conhecem a história de Jacó e dos seus 12 filhos, conhecem a história de José, que foi vendido ao Egito, de como Deus engrandeceu a José, conhecem a história de que quando José chama o seu pai, os seus irmãos, e eles descem ao Egito, ali o povo de Israel prospera, o povo de Israel que saiu de 75 almas, agora já está na casa de milhares. O povo havia crescido muito. O faraó que agora governava o Egito não era mais o faraó da época de José. E o povo do Egito, o faraó e seus guerreiros começam a oprimir o povo de Deus, e o povo de Deus clama ao Senhor, e Deus ouve a voz de clamor do seu povo, enviando a Moisés para libertar o povo de Israel da terra do Egito. Os irmãos conhecem com certeza a história das pragas, e cada praga daquela, um deus egípcio era afrontado. Em cada praga daquela, a face de um deus egípcio era desfeita, desfigurada, e Javé, Deus dos hebreus, era então glorificado. Em cada praga daquela. Os irmãos conhecem essa história. E de a forma miraculosa e soberana em que Deus tirou os seus filhos da terra do Egito. E eles saem, deixam o Egito, e quando se encontram no Mar Vermelho, Moisés chega ao limiar de toda a sua trajetória. Moisés se vê naquilo que se diz no adágio popular:
no mato sem cachorro. Porque Faraó se arrependeu de ter deixado o povo ir e foi atrás do povo. Só havia deserto dos lados, à frente estava o Mar Vermelho. Não tinha como aquele povo atravessar o mar nadando, todo aquele povo. Fato é que haveria uma grande mortandade naquele lugar e só haveria um culpado: Moisés. Moisés seria esse culpado. E a angústia toma conta do coração de Moisés. E Moisés faz aquilo que todo o povo de Deus deve sempre fazer quando se encontrar em momentos de angústia. Moisés, ele clama ao Senhor. Irmãos, o interessante nessa passagem é a resposta de Deus. Por que você está clamando a mim, Moisés? É como se Deus estivesse dizendo: Moisés, eu não estou te reconhecendo, Moisés. Qual é o medo? Não fui eu que os trouxe até esse momento? É como se Deus estivesse dizendo: Moisés, você se esqueceu da minha história com este povo? Você se esqueceu, Moisés, de Abraão, Isaque e Jacó? Você se esqueceu das vezes que eu livrei esse povo com mão forte, derrotando os seus inimigos? Parece que você está me estranhando, enquanto eu também estou te estranhando. Nós acabamos de passar, Moisés, pelas 10 pragas, e seu coração já está assim, tão angustiado. Você não viu o que eu fiz com todos os magos do Egito e como afrontei a todos os deuses do Egito, os reduzindo ao absurdo? O que você está clamando a mim, Moisés? A única coisa que eu tenho a lhe dizer é que você marche. Dize aos filhos de Israel que marchem. E isso, irmãos, me faz pensar, principalmente nesse momento de pandemia que estamos vivendo, em que nossos corações se avolumam com tantas inquietações e dúvidas. Parece que em alguns momentos nós esquecemos de quão forte e grande é o nosso Deus e da forma tão poderosa em que Ele cuidou e tem cuidado de nós. Parece que negligenciamos o fato de como Deus cuida dos seus filhos. Nosso coração muitas vezes se enche de medo e ansiedade, como o coração de Moisés naquele momento. A pergunta de Deus não poderia ser outra: por que clamais a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. Porque marchar ante aquilo que Kierkegaard chama de absurdo, o absurdo da fé, marchar ante ao absurdo da fé, é crer nessa mão poderosa do Senhor. Ricardo Agreste diz que a fé é uma profunda confiança no caráter de Deus. E nesses dias tão difíceis, nesses dias pandêmicos, onde as incertezas tomam conta de nossa alma, dias em que tantas pessoas têm perdido suas vidas, seus empregos, nosso coração se inquieta e começa a gerar questionamentos, e o Senhor está olhando para nós dizendo: olha, eu estou estranhando vocês, que
falta de confiança é essa? Marchem. Marchem ante as impossibilidades. Marchem, porque eu, seu Deus, sou com vocês. Marchem, porque eu os darei vitória. E o povo de Israel marchou ante ao mar de impossibilidades, ao mar de dúvidas, incertezas e angústias. E quando eles marcham, o mar se abre. Aquilo que parecia impossível se torna concreto e real. Através do mar de lutas e dificuldades é que Deus dá vitória para os seus filhos. Não há vitória sem mar. Não há vitória sem a perseguição dos egípcios. Não há vitória. Nossa vitória não tem sabor de mel. Ela custa, obtida com grande ardor, labor e luta. Portanto, meus queridos irmãos, nesses momentos tão difíceis que temos vividos, Deus está falando no nosso coração: confia em mim e marchem. O fato de Deus perguntar porque ele estava clamando, não é que Deus não queria que ele não clamasse. É uma outra forma de Deus dizer: Moisés, olha para trás. Me diga em que momento eu os abandonei. Contempla o chão da história pisado por mim e veja que eu sou um Deus que ando com o meu povo, que caminho ao lado do meu povo. Nos momentos bons e nos momentos de aflição. Portanto, Deus é o Deus que pisa o palco da historicidade humana, o chão da existência, e sofre ao lado daqueles que sofrem. Ele é o servo sofredor. Sofre ao lado daqueles que perderam bens materiais, daqueles que perderam parentes, daqueles que perderam empregos. Sofre ao lado dessa sociedade que tanto sofre. Por isso, irmãos, tendo isso em mente, sabendo disso, precisamos continuar marchando. Parece que o mar não vai se abrir, a gente pode ter essa sensação. Parece que Faraó vai nos derrotar, mas faça aquilo que Deus mandou fazer. Continue marchando. O Senhor da história está conosco. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E aquele que nos guarda é o guarda de Israel, aquele que não dorme e que tem cuidado da minha e da sua vida. Essa é a palavra que gostaria de deixar ao coração dos irmãos. E quando você estiver passando por isso, lembre de mim, lembre do pastor Valdinei, e fique em seu coração com um abraço apertado aqui da PIB de Jaguaquara, Primeira Igreja Batista de Jaguaquara. Um abraço aos irmãos, pastor presidente dessa igreja, pastor Eduardo Falcão Machado, pastor Valdinei, da minha família, minha esposa Simone. Um abraço a todos os irmãos. Que Deus os faça caminhar, que Deus os faça marchar neste mar de incertezas e de lutas, sabendo que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, e sabendo que somos mais do que vencedores. Mesmo aparentemente perdendo, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Que Deus te abençoe, te guarda, te proteja. Um abraço aí bem forte ao pastor Fábio Vasco. Um abraço, meu querido amigo. Que Deus nos reserve um tempo para estarmos juntos. Quem sabe até voltando aí em conquista e podendo abraçar essa igreja tão querida. Deus abençoe, queridos. Forte abraço.